Fala família Global Tech de todo o Brasil, família Mundo da Manutenção. Família, uma dúvida aqui que é frequente, tá? E eu ouvi essa dúvida hoje novamente, tá certo? Com um dos nossos alunos lá no Global Tech Brasil 7.0, grupo fechado. O que que é? A pergunta é a seguinte, do Ítalo. Ele fala o seguinte: professor, me tira uma dúvida sobre corrente de trabalho, tá? Ele diz assim, por que que um motor de 127 a corrente é 20 amperes e por que que em um equipamento de 220 a corrente é 10 amperes? Ele tem a dúvida sobre a corrente em relação à tensão. Perfeito, vamos entender aqui. A gente vai estar mostrando o exemplo desse transformador e essa bobina, tá certo? Eu vou estar usando dois exemplos aqui. Primeiro, o transformador. Esse transformador aqui, ou ele é 127 ou é 220. No caso, esse em específico é 127, que é a tensão da nossa região. Perfeito. O que eu vou fazer aqui para você entender? Para quem não entende, tá? Isso aqui é uma analogia para quem não entende nada exatamente, tá certo? Sobre a questão de tensão, tá? Em relação com corrente. Aqui, ó. Olha para cá, ó. Aqui eu tenho um enrolamento, que é a primeira bobina, tá? É onde vai entrar a energia da rua. Ou é 127 ou é 220. Se tratando de uma placa com transformador, tá, com uma fonte linear, tá? Esse aqui não tem bivolt. Tá? Esse aqui não tem. Ou ele é 127 ou é 220. A não ser que tenha um jump. Tem modelo desse aqui que tem um jump que você muda, ele joga para as duas bobinas. Perfeito. Mas dá para entender a analogia aqui. Aqui, ó, vamos imaginar. Ó, a primeira hipótese é o seguinte. Aqui está entrando, ó, 127 volts na bobina. 127. Perfeito. E entrando 127 e saindo aqui, ó. Aqui eu tenho duas bobinas. Por quê? Essa placa exige duas tensões, tá? Uma de 5 para alimentar processador e display e uma de 12 volts para alimentar, tá, os relés de potência, que aqui no caso a gente tem 3, 1, 2, 3, perfeito. Então eu tenho aqui, ó, eu tenho uma tensão aqui, ó, de 5 volts, tá? E tem aqui embaixo, na bobina de baixo, uma tensão de 12. Até aí tudo bem. Muito bem. Vamos imaginar que a corrente de trabalho dessa bobina primária, da primária aqui, a corrente de trabalho seja, só imaginar, 2 amperes. Vamos imaginar que seja 2 amperes. Ó, 2 amperes. Tá? Perfeito. Para essa bobina. Aí você pergunta, e por que tem bobina que ela é em 220, isso aqui vai para 1 ampere? Muito bem, aqui a gente vai entender agora. A bobina que trabalha em 127... ela tem aqui, ó, ela trabalha em 127 volts, essa bobina, esse enrolamento. Vamos dizer que ela tem aqui, ó, vamos imaginar, que ela tenha 200 espiras. Vamos imaginar que ela tenha 200 espiras aqui. Espiras são enrolamentos, são voltas, tá? Ao redor do estator. No caso, esse aqui é o estator dessa bobina, do ventilador. Esse aqui é o estator, tá? Então eu tenho 200 voltas, ou seja, 200 espiras, chamamos de espiras. Tenho 200 espiras. Perfeito. Para 200 espiras, ele trabalha com 2 amperes e 127 volts. Se eu ligar aqui, ó, em vez de eu colocar 220, em vez de eu colocar 127, perdão, aqui, ó, aqui está em 127, tá certo? O esquema é para 127. Se eu ligar aqui 220 sem mudar nada aqui, o que vai acontecer? Vai queimar a bobina, vai pegar fogo. Por quê? Porque eu vou dobrar a tensão, tá, em cima de um enrolamento de apenas 200 espiras. Tá ok? O que eu precisaria fazer aqui para poder ligar 220 aqui? Eu preciso, na verdade, do dobro desse enrolamento. Ou seja, deixa eu colocar aqui de azul, de preto mesmo, só para identificar. Eu precisava de mais uma bobina. Na verdade, mais o dobro dessas espiras aqui, ó. Seria o seguinte, ó. Se eu tinha aqui, ó, 200 espiras, trabalhava com 2 amperes, 127 volts, só que eu quero ligar essa bobina em 220, a minha região é 220. O que eu faço? Coloco mais 200 espiras, ó. Tá vendo? Mais 200 espiras aqui. Por quê? Quando eu dobro a quantidade de voltas, eu consigo dobrar a tensão de alimentação. Basicamente isso. Tá certo? Esse método aqui, ele serve tanto para esse tipo de bobina, transformador, quanto para esse tipo de bobina aqui, ó. Vamos imaginar que eu quero colocar esse ventilador
aqui em uma única velocidade. Então eu vou trabalhar só com a bobina de campo. A de fora aqui, ó, todas as bobinas de campo aqui, bobina de trabalho. Perfeito. Aí eu coloco aqui 300 voltas para 220. Só imaginar, 300 voltas para 220 aqui, ó. 300 voltas, tá? Que são 4 blocos desse aqui. Perfeito. Com 300 voltas aqui, eu ligo em 220. E para me ligar em 127, eu tenho que diminuir, tá? Em vez de 300, eu coloco 150 voltas. Por quê? Eu vou diminuir a tensão. Então, só para você entender. Nesse caso aqui, ó, o que eu faço agora? Já que eu aumentei aqui, ó, de 200 para 400 voltas aqui, espiras, eu posso mudar isso aqui. Isso aqui vai mudar, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu tinha 2 amperes, agora eu passo a ter 1 ampere. Por que 1 ampere? Porque agora vai trabalhar em 220. Aqui eu não tenho mais 127, ó. Aqui eu tenho uma tensão de 220 volts. Deu para entender aí a comparativo? Isso muda alguma coisa aqui, Giovanni? Não muda nada, tá? Não muda nada no secundário. Aqui não vai mudar nada. Igualmente o ventilador. A rotação não vai mudar nada. Se eu mudo apenas a bobina de trabalho, a velocidade vai ser a mesma. É só para receber aquela tensão, por exemplo. 127 eu coloquei 150 espiras. Para 220 eu tenho que dobrar a quantidade de espiras, porque eu vou ter uma tensão muito maior em cima. E quando eu faço isso, a corrente diminui. Veja bem, ó. Quando eu aumento as espiras, eu aumento a resistência ôhmica. Tá certo? Se eu aumento as espiras, eu aumento a resistência ôhmica. Com isso, eu diminuo a corrente. Aumentando as espiras, tá? Aumentando as espiras aqui, se tratando de um transformador, eu aumento a resistência e diminuo o quê? A corrente. Tá certo? Então, basicamente isso daqui. Você vê que eu dobrei aqui, ó. Eu dobrei. Eu tinha o quê? Eu tinha 200 voltas. No início eu tinha 200, tá vendo aqui, ó? Tinha 200. Com as 200 voltas, eu ligava 127 volts, ó. Funcionava normal 127, correto? Como eu dobrei, eu coloquei mais 200 voltas, foram para 400. Foi um total de 400 espiras aqui, ó. Tá? 400 espiras. Com isso, eu consegui alimentar ela com 220 volts sem nenhum problema, sem aquecer, sem nada. Mas por isso aqui a minha corrente diminuiu. Tá? É só uma analogia bem simples para quem não entende nada conseguir ter uma noção mais aproximada. Tá? Maior o número de espiras, maior resistência, menor corrente. Tá? Veja bem, compreender. Quanto mais espiras eu tenho numa bobina, nesse transformador, vamos imaginar. Quanto mais espiras eu tenho aqui, eu tenho uma maior resistência. E aproveitando o embalo aqui, que também foi uma pergunta feita sobre o seguinte, sobre esse tipo de fonte. A gente tem 2 tipos de fontes aqui, ó. Eu tenho essa fonte linear, trabalha com transformador baixador de tensão, tá? Ele vai baixar a tensão aqui, ó. Aí ele pega 220 ou 127, vai baixar para 5 e 12 volts, perfeito. Mas aí vem aquela pergunta, Giovanni, e o transformador, que a placa ela é automática, 220 volts aqui, ó, 127 ou 220, tá? Por que esse circuito aqui eu posso alimentar de 85 a 264 volts? Se eu não me engano é isso aí, de 85 a 254. Isso aqui é uma norma, tá? Em qualquer lugar do mundo que você for, se você tiver uma placa com fonte chaveada, veja bem, uma placa com fonte chaveada, você vai poder ligar. Vamos imaginar que você chegou em um país que a tensão de entrada, de alimentação, é 90 volts. Você vai conseguir funcionar essa placa. Normalmente vai entregar todas as tensões na saída. A gente tem um estudo lá no Globaltech, no canal Globaltech, sobre isso aqui. Acompanha lá as aulas de eletrônica, vai ser muito legal. E aí o que acontece? Em qualquer lugar do mundo, tá? Isso é uma norma, tá? Ela é uma norma internacional. Qualquer lugar do mundo que eu for com uma fonte chaveada, ela por exemplo, ela precisa funcionar de 85 a 264 volts. Se eu tiver qualquer tensão dentro dessa faixa, essa fonte vai funcionar. Isso é uma regra. Diferente dessa. Essa aqui, por exemplo, ela só vai funcionar em 127. Tá? Acabou. Só em 127. Essa regra aqui funciona para fonte chaveada. Tá? Essa norma que eu acabei de citar. Tá certo? Dá uma pesquisadinha que você vai ver. Ela serve para fonte chaveada. Então, essa aqui só para a gente resumir. É só para a gente resumir aqui.
ela faz isso através do oscilador aqui, ó. Tá? Ela vai fazer essa comutação através do oscilador. Então, ela vai funcionar dessa forma. Tem a ponte retificadora, tem o fusível, tem varistor, tem capacitor de fio, tudo certinho. Tem o oscilador. Então, vai fazer isso aqui, vai funcionar. Ele vai fazer o trafinho funcionar com 85 ou com 264 volts. Perfeito. Essa era uma dúvida que alguém tinha perguntado, não lembro quem. Então, já aproveitando o gancho aqui, é isso aqui, tá? Fonte chaveada. Isso aqui. Tiramos a dúvida aqui da bobina e da corrente, tá certo? Basicamente isso aí. Se tiver dúvida, deixa sugestão de vídeo pra gente aqui embaixo, tá bom? Um abraço, família. Deus abençoe. E vamos avante.